Olá! Hoje nós teremos um assunto bastante interessante, que é uma das especializações da astrologia, que é a astrologia psicológica. Ela ajuda muito no nosso autoconhecimento, no nosso autodesenvolvimento. E nós vamos conversar hoje com uma pessoa muito querida, que é a Márcia Ferreira. Eu conheci a Márcia, nossa, lá na Régulos, né? Nós estávamos fazendo curso com o mestre Valdir Bonadei Fischer, e foi lá que eu a conheci, faz um tempinho. E de lá para cá, essa amizade foi se fortalecendo, e a admiração por ela também, e por todo o trabalho, né, que ela faz. E no decorrer, né, da nossa conversa, nós vamos conhecer também um pouco mais da Márcia, que ela já chegou, que ela é expert no assunto, viu? Ela é referência mesmo. Aos poucos também vocês vão chegando. Oi, Beth! Querida. Tudo bem? Tudo. Que delícia conversar. Ney, faz tempo que a gente não conversa assim, né? Só mensagem, né? Só mensagem, nem Muito bom. Né? Então agora, pelo menos, a gente vai se ver e conversar aqui. Ah, ótimo! Eu vou falar um pouquinho de você, depois você complementa, né? Então, eu já estava dizendo que a gente se conheceu na Régulos faz tempo. Nossa, põe tempo Não nisso, é? viu? Então, mas a gente era criancinha, era novinha. A gente tendo aula lá com o professor Valdir, lembra? Aquelas planilhas que ia abrindo assim, né? E que tinha que preencher com lápis. Tudo tinha que preencher um negócio desse, que loucura, né? Então é um outro século, né, que a gente aprendeu a fazer astrologia calculando o mapa, né, Márcia? A mão. É verdade. Na mão, e tinha que saber tudo, aquele negócio, ele ficava bravo. Então, gente, assim, eu tenho uma admiração muito grande pela Márcia, ela sabe disso, porque por toda a trajetória dela, né? Então, ela é psicóloga, astróloga, ela tem especializações em psicologia analítica, tem vários cursos, né? E também ela é a diretora do CAP, lá em Campinas, que é uma escola que eu recomendo quando me pedem. É uma das que eu recomendo, principalmente para cursos online, que eu sei da seriedade com a qual ela se dedica, ensina, e o profissionalismo dela, então eu super recomendo. E é diretora da SOU também, então depois ela vai explicar um pouquinho o que é o CAP e o que é a SOU, né, que é o filhotinho mais novo, né? Ela também tem um grande mérito, que ela trouxe a certificação do ISAR para o Brasil. Ela trabalhou muito, eu sou testemunha disso, e ela trabalha, se dedica bastante. Tudo que ela faz com muito afinco, com muita seriedade, né? E tem também umas premiações aí fora, recebeu, né, uns certificados, mas depois a gente volta a falar disso, porque eu tenho até uma fotinho para mostrar aqui. Ai, que chique! Olha que demais! Eu já vou mostrar logo aqui. Deixa ver aqui, olha, pena que cortou bem o rosto do Noel Tio. Do Noel Tio. Esse momento na sua vida, conta para nós. Esse momento eu fiquei assim, era um salão muito grande, Beth, muito grande. E quando eles falaram, aí a Limbel, aquela que é da França, né? Ela falou: falaram Brasil lá. Eu falei: o quê? Eu nem tinha entendido, eu estava tão longe numa mesa lá, a gente fica conversando. E, nossa, eu fiquei muito... E daí você sobe lá no palco, e o Noel Tio, a gente tem essa reverência, né? Ele faleceu agora comecinho do ano, no dia 1º do ano, né? Aliás,
E aí, aquele monte de luz, assim, eu não sabia o que falar. Eu fiquei passada. Eu falei, sabe, obrigada. Foi porque eles não avisam nada, não dão nenhuma pista, nada, né? Que foi sobre esse trabalho do ISAR, né? Desenvolvido aí, de trazer para o Brasil, como você falou e tal. E receber dele foi realmente uma menção, assim, muito especial, um momento muito especial, né? E aí, ele foi muito simpático, me abraçou, tudo, mas foi isso, foi isso. Pois, Mas foi lá muito nos legal Estados até se Unidos. relembrar, foi um momento marcante mesmo. Marcante. É bom, né, quando a gente tem um trabalho reconhecido assim, né? Eu acho. E assim, É, por umas pessoas, pelos pares, né, que são assim, que a gente admira, que a gente acompanhava palestras, livros deles que a gente, né, comprou. E essa foi essa galerinha, digamos assim, que te acolheu tão bem, você palestrou lá. Aliás, você já fez várias palestras, né, no exterior. já, foram várias vezes, É sempre emocionante, né? Vai ter uma do ISAR, mas vai ser em português agora, dia 31, né? Vai ser uma outra do ISAR também. Sobre a sinastria do mapa do Freud com o do Jung. A combinação do mapa deles vai ser. E eu queria apresentar a Beth também, que eu admiro muito também a Beth, ela é uma super profissional, super trabalhadora, acho que você ganha de mim, Beth. Está sempre trabalhando, como ela mesma fala, ela tem Capricórnio na 10, né? E trabalha muito mesmo. Uma das pessoas que eu conheço que eu acho que mais trabalham, ela é, como a lua de gêmeos dela, é multifacetada, assim, né? Não estou achando um termo melhor, mas astróloga, consteladora, terapeuta sistêmica, criadora da simetria áurea, né, que engloba tanto astrologia como constelações, como alinhamento energético, cabala e mesa radiônica. É mole, é muita coisa, né, Beth? Muito bom, tá de parabéns pelo teu trabalho, viu? Obrigada. Mas agora fala um pouco, né? Conta um pouco para quem não te conhece, né? Quem não sabe, né? Do que você gerencia. Fala um pouquinho do CAP e do Soul. Tá bom. Então, bom, eu venho ali da psicologia, né, dos anos 80, e por incrível que pareça, tinha um bochicho com astrologia, sabe, na minha faculdade de psicologia, na PUC, né? O Varela tinha dado aula lá, eles tinham tido um curso um ano antes de eu entrar, né? E tinha professores que gostavam, tinha uma linha junguiana muito forte na PUC de São Paulo, né? E teve esse deslumbre já com a astrologia lá nos anos 80, em paralelo com a faculdade mesmo, né, de psicologia. E naquela época, sabe quem dava muitas palestras? Como é que chama esse que agora trabalha com o Bolsonaro? Agora fugiu... Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, nossa, deu um branco. Olavo de Carvalho, até palestras do Olavo de Carvalho naquela época, nos anos 80 a gente ia. E a astrologia, sim, né? O bichinho te morde, começa aquela paixão, né? E aí veio vindo, já nos anos 80, 90, eu comecei a mergulhar mesmo. Eu fiz toda a formação na Regulus inteira, foi quando eu conheci a Beth, foi lá nos anos 90, né? E daí eu logo comecei com o CEAP, né, que é o Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, abertamente inspirado no CAP de Londres, da Liz Green, já falei isso para eles, inclusive, sem o menor pudor, brasileirado, né? Então, eu ficava encantada com os livros da Liz Green, com essa correlação toda com a psicologia, né? Apesar dela ser junguiana mesmo, né? E eu já faço um mix com a psicanálise, né? Que eu fiz pós em psicanálise
e minha formação sempre da psicologia veio pela psicanálise. E daí o CAP começou em 2005 com cursos presenciais, isso foi até 2011, e aí já comecei a passar tudo para online, que dá muito trabalho e é muita coisa, foram anos migrando para online, e agora tem essa formação aí completa online, tem os cursos de especialização também, e ainda tem muito por vir, muitos outros cursos para passar para online, né? Mas eu adoro online, viu, Beth? Eu realmente adoro você poder ter, né, ter alunos do Brasil inteiro, de Portugal, é uma coisa, né? Realmente. Aliás, nesse sentido, dá um preenchimento. Você saiu na frente agora, né? Mas várias pessoas estão correndo. Agora todo mundo. Todo mundo faz e tudo, mas era muito difícil, né, no começo, porque demorou muito tudo, assim, os primeiros anos da migração. Fazia uma parte, parava, eu estava junto com o Isar ao mesmo tempo, que tomava bastante tempo, né? Então eu também parava um pouco, e a migração era demorada, e às vezes uma pessoa fazia uma parte, depois parava. Agora, graças a Deus, uma boa parte ficou mais completa aí, né? Então, graças a Deus. Então, me fala um pouco, né, é bom ouvir de quem é expert no tema, né? De onde vem esse termo astrologia psicológica? O que é astrologia psicológica? Então, a astrologia psicológica começou a existir esse termo, com o histórico, lá nos anos 60, ali, com o D.N. Rudyard, tinha o nome de astrologia humanista, né? Que veio em paralelo com o movimento da psicologia, também da psicologia humanista, na mesma época, né? Que começaram a fazer um contraponto para o que existia na época, que o que existia era psicanálise ou behaviorismo, que hoje em dia se chama cognitivo-comportamental. E teve essa crítica que eles achavam que mesmo a psicanálise partia muito, que o Freud falava, de fora para dentro, na relação ali dos impulsos, mas pela repressão do externo que a pessoa fazia essa repressão. Então, sempre eles, enfim, tinha toda uma crítica que não vem ao caso. Agora, eles instituíram esse movimento da psicologia humanista que era centrado na pessoa, né? Uhum. Foi uma linha que surgiu nessa época. E, em paralelo, começou também essa astrologia humanista, com mais para esse pressuposto de que o mapa teria que espelhar o indivíduo que estava de dentro para fora, né? Falar mais da parte da psique do indivíduo. Então, foi meio aí que começou. Aí veio vindo uma grande expoente, como eu falei, Alice Green, Howard Sasportas e tal, fazendo sempre esse caminho de buscar a leitura do mapa meio de dentro para fora, conhecendo o interno, a psicodinâmica, como é que estão as conversas dentro, os complexos, né? Porque os planetas todos ali formam, no meu entender, complexos mesmo, né? E como que tudo aquilo está se dando, as defesas, os mecanismos de defesa, as repressões, né? As negações, como que a pessoa gerencia, né? Em termos egóicos, todos aqueles impulsos, né? Às vezes a gente vê que tem impulsos, digamos assim, que vampirizam o mapa, que a pessoa fica como que refém daquilo, né? Como que ela trabalha dentro dela todas essas questões, porque tem muito essa compreensão do mundo ser como um espelho, né? O que está fora meio que espelha o mundo interno da pessoa. Então, quer dizer, uma vez que você trabalha o mundo interno, você está trabalhando também fora como uma maneira de lidar com as repetições, com as questões que ficam
se dando no mundo externo, tá? Então, a gente acha que trabalhando o interno você acaba dando conta, não 100%, mas numa grande parte, né? Então, é sempre mais ou menos esse enfoque, o enfoque na psicodinâmica, tá? É claro que daí tem a questão, mas não fala nunca de eventos externos. É claro que sim, né? Eu não sou absolutamente radical e a gente fica muito tentado, inclusive, a falar das questões, né? Então, mas eu sempre falo mais como, deixo num stand-by, como uma hipótese, como uma possibilidade, e procuro também, acho que uma outra coisa que é bem característica dessa linha é procurar não olhar as características expressas da personalidade meio como uma coisa fixa, né? Então, uma camisa de força, né? Que engessa. Que tem uma psicodinâmica. Uma coisa meio fixa, que, nossa, nasceu com aquela estrela fixa, nossa, nasceu com uma casa 12, nossa, com a casa 8, nasceu com aquele Plutão, nossa, não tem saída. Porque a concepção é que acompanha também a psique, e a psique sempre tem essa possibilidade plástica, psicodinâmica, né, de evoluir. A gente vê que é possível ter um progresso psicológico na vida, né? Você não está condenado ali com aquela configuração do mapa, você pode se desenvolver, você pode trabalhar as questões, que é onde entra o livre-arbítrio. Então, por exemplo, hoje em dia está muito na moda a astrologia tradicional, né? E eu também gosto, curto, não tenho nada contra, mas para a gente fazer um paralelo, seriam coisas mais, digamos, factuais na tradicional, né? Eu vejo assim, tem coisas ali que são mais, assim, dogmáticas, né? Que o mapa é daquele jeito. Então, na psicológica sempre tem essa questão de que você não está um entendimento fechado daquilo. A gente até faz... Bom, mas aí eu acho que a gente vai falar mais para frente. Mas eu acho que... ia falar de psicodiagnóstico e tal, mas a gente pode deixar um pouco mais para frente. Mas dessa sua fala, eu estava lembrando um atendimento que eu fiz na semana passada. E aí, quando a cliente me traz o seguinte, falou assim, nossa, então aí eu entrei, né, no meu apartamento, no apartamento que eu comprei, que está em reforma. Ela falou, eu olhei aquela quebradeira toda, eu fiquei tão feliz que acho que eles acharam que eu era meio maluca, né? O pessoal que estava trabalhando, né? Porque ela ria, porque é tipo assim, eu sei que está difícil, que vai demorar, que né, o prazo vai estourar, porque não podia entrar por causa da pandemia, etc. E ela falou assim, mas eu vendo aquelas coisas no chão, assim, eles deviam achar que eu sou doida mesmo, né? Porque eu gargalhava. Aí eu falei, então, veja bem, o que está acontecendo aqui na sua vida, o que o mapa também está mostrando. Então, exatamente. Também tem essa coisa de quebrar padrões. Ela falou, é mesmo. Eu falei, pois é, o que está aí fora é o que está aqui dentro. E aí, acho que é bem como você fala, eu vou fazer o quê? Estão quebrando tudo. Que legal, estão quebrando tudo. É dessa evolução que você fala, né? De viver o mapa nessa consciência, no sentido de evolutivo, né? Não é porque está quebrando que é ruim. Às vezes o está quebrando é bom. É necessário, né? É necessário, né? Você não, como é que é? Não faz omelete sem quebrar os ovos, né? Não é? Então, nessa linha, né, que a gente está falando, tem algum embate ou alguma desconexão entre esse enfoque astropsicológico, digamos assim, e as previsões? Não, eu não vejo assim, porque eu vivo fazendo previsões. Eu acho que tem uma diferença de não predominar assim, naquilo, o que vai acontecer? Eu vou sair do meu emprego? E a pessoa, ela se livra de se envolver com a
questão, né? Então, você responde como num oráculo, numa relação de cima para baixo, como se você fosse um guru, e a pessoa fica ali passiva e ela não tem que participar no processo. Então, isso sim é uma diferença, porque não é assim. Quer ver? Eu acho que tem uma frase que exemplifica muito como se dão as previsões nessa linha, que é aquela frase do Richard Thanas, que lá no CAP com os alunos é como um mantra, que ele fala o seguinte: a astrologia é arquetipicamente preditiva e não evento preditiva, né? Então, eu gosto muito dele, ele que é aquele que escreveu o Cosmos e Psique, aquele livro super grosso, está sempre aí nessas conferências aí, né, do Czar e tudo, e ele, enfim, até vou contar, ele entrou numa palestra minha, assistiu uma palestra minha, eu fiquei super nervosa quando ele entrou, porque ele é jovem, ele é super numa boa, a mulher dele é uma junguiana, a esposa dele, Bárbara, uma graça, ela está no meu Facebook e tal, mas assim, ele, para mim, é um mito, porque escrever aquilo que ele escreveu, né, enfim. Então, quer dizer, o foco é na linguagem arquetípica. Então, o evento, ele é uma consequência dessa leitura da linguagem arquetípica que você faz. Então, assim, se você está vendo um trânsito lá de Marte, o mais importante é a pessoa se conscientizar desta energia que ela está vivenciando. Agora, como vai se manifestar? Sendo uma briga, ela estando mais assertiva, numa batida de carro, ou num problema muscular, ou na bexiga. A gente primeiro não vai direto para isso. Você pode até chegar nisso depois, mas é primeiro um insight da pessoa se envolver e acessar o que está acontecendo no mundo interno dela, né? Essa questão, né? Como que está essa energia se dando agora, o que está acontecendo. Então, ela precisa querer ter esse olhar para dentro. Então, não é legal para quem não quer absolutamente ter esse olhar para dentro. Aí eu acho que realmente... Por isso, eu já troco e-mail antes... Quem já é um funil, só pelo nome, né? Centro de Estudos de Astrologia, já é meio automático. No começo, acho que vinha mais, mas hoje em dia não vem. Assim, quem quer adivinhar o que vai acontecer semana que vem, não vem. Todo mundo, porque quer ter autoconhecimento, porque quer saber o que está rolando na vida dela, quer poder gerenciar melhor as questões, sabe? É direto já hoje em dia, nem precisa, mas sempre tem essa troca de e-mails antes, eu falo como que eu trabalho e tal, e é claro, tem coisas que ficam gritantes ali no mapa que você pode até sondar, né? É um negócio de Plutão, se vai ter algum falecimento, né? Você fica meio assim, uma lua Plutão, se vai ter alguma questão de morte com a mãe e tal, enfim. Mas, assim, eu prefiro ver mais como que estão as perdas dentro dela em relação aos objetos internos dela, em relação à figura materna, para daí depois desembocar em algum evento externo. Acho que é meio por aí, né, a diferença, né? Agora, eu acho assim, quem não conhece muito do tema, eu acho que às vezes fica preocupado assim, né, pode chegar para você, não digo como cliente, mas às vezes numa conversa, depois de uma palestra e tal, tipo assim, então olha no meu mapa aqui, veja, né, se, sei lá, eu tenho, né, uma tendência, sei lá, sofrer, se eu tenho psicopatia, se eu tenho sociopatia, enfim, são os diagnósticos clássicos, né? Então, geralmente as pessoas pensam assim, ela vai olhar para o meu mapa e já vai ver assim, quais são todos os problemas que eu tenho, ou transtornos, o que seja, e pronto, né? E aí, como é que se lida com isso? Isso é visível também, mas claro que eu sei que nessa linha que você trabalha é uma outra história, né? Não jamais, né? Jamais que
é uma coisa rotuladora e que eu vá falar algum diagnóstico para a pessoa, ou que vai estigmatizar, ou vai achar que é uma coisa sem saída, e um psicodiagnóstico que prende, porque em psicologia eu sou totalmente contra isso, né? De jeito nenhum. Agora, nós temos o curso, um dos cursos de especialização, que é astrologia e psicopatologia, onde a gente, já quando eu dou signos na formação, a gente já levanta um monte de hipóteses. Assim, eu falo, até no slide eu dei sábado essa aula, são duas direções, né? Até usei esse slide, uma mocinha andando numa direção na estrada, indo na estrada, e a outra voltando na estrada. O que quer dizer isso? A questão não é a seguinte, você olhou para o mapa, então não é essa direção que eu vou falar agora. Você olhou para o mapa, então agora eu tive aula sobre o signo Sagitário e tal, ela vai ter a tendência a ter tal coisa. Não, jamais no mapa você poderá sequer levantar isso assim, só de olhar para o mapa, nossa, tem um sol em Sagitário e tal. Mas é um movimento contrário. Por quê? O que acontece? A gente vai passando na vida, né, Beth? Ninguém está numa redoma de vidro, né, nessa vida, e eu falei, inclusive, isso para os alunos, de que não aconteça nada na nossa vida. A gente passa por problemas de relacionamento, de perdas de entes queridos, de problemas de doenças, de problemas financeiros, problemas com o chefe, problema profissional, tal. Óbvio, né? Então, para a psicologia, o que acontece? Existiu ali na formação inicial, e a psicologia vai muito nessa direção, de ver os primeiros anos, tudo quanto mais primitivo for, mais complicado digamos assim, né? O que pega um bebê, né, num mês de vida, 2 meses de vida, 3 meses de vida, uma ausência da mãe ou de quem cuida, por exemplo, vai ser muito mais complicado do que um problema de complexo de Édipo lá, 5, 6 anos de idade, mais ou menos por aí, né? Mas aí a gente vem vindo na vida e passa pelos problemas. E conforme você passa pelos problemas, você tem, digamos, essa palavra é muito forte, não é um adoecimento psíquico, um trauma, mas às vezes uma perda assim, súbita de uma pessoa, muito importante, chega quase que nesse nível. E aí, como que a pessoa vai lidar com aquilo, depende muito da constituição psíquica dela, da estrutura, de como ela chegou até ali, como que ela lidou com as questões. Ela pode resolver de uma maneira mais saudável, que seria psicologicamente, dentro dela, conseguindo lidar com a dor psíquica, elaborar, e sai daquilo, depois de um tempo. Ela pode partir para somatizações, né, que ficam crônicas, ela pode partir para as atuações, que é o que a gente vê aí rolando solto de psicopatia, hoje em dia, que está tão, né? A gente sempre comenta, né, essas coisas e tal, e que é um nível mais doentio, quando a pessoa não elabora na cabeça dela psicologicamente, ela passa para o ato, ela passa direto para a ação, ela não consegue conter dentro dela as dificuldades, né, a dor. Então, a gente vê aí direto isso. Então, isso é incrível que na astrologia você consegue ver, uma vez que a pessoa tenha passado por estes momentos, que vamos chamar regressão, que é um termo meio pesado, mas, sabe, só para explicar, esses momentos, existe uma certa tendência para um lado ou para outro, isso é muito óbvio nos núcleos arquetípicos. E não é só pelo Sol em determinado signo. Então, é o caminho inverso da estrada. Primeiro, a gente precisa ver
a questão que está problematizando para um lado, e aí é o que eu chamo de tônica no mapa. Não é o sol só, é um conjunto de análise que eu vou fazendo com os alunos, que é uma tônica, que vai dar uma tônica que é meio para um lado. E aí é muito óbvio, e aí é meio um corta-caminho, porque você ganha muito tempo com essas compreensões. Porque para a gente estar bem na vida, psicologicamente, não adianta a gente estar bem achando que é só o lado bom da gente, o lado bacaninha, joinha, que a gente é ótimo. O Jung falou muito da sombra, né? Infelizmente, nós temos, e o Freud do inconsciente, nós temos a sombra. A gente querendo ou não querendo, a gente tem conteúdos que ficam ali no inconsciente que a gente não gosta. E eles podem estar reprimidos, projetados no mundo externo, negados, etc, etc. Então, além da gente conhecer o lado bom, a gente também precisa se apossar das nossas questões mais difíceis, porque esse é o autoconhecimento e o autoaperfeiçoamento, porque enquanto você não conhece, você fica como se não fosse teu, você fica vivendo em partes, em pedaços. E a ideia é que você integre e consiga conter e ser continente dentro de você e gerenciar isso tudo, porque faz parte, não dá para negar. Então, naquele processo da reforma e tal, é a gente também levar em conta as partes quebradas, entendeu? É mais ou menos por aí. Você vem trazendo para a consciência. Enquanto você não conscientiza, você não consegue ir juntando esse quebra-cabeças, né? Exatamente, exatamente. E aí, esses diagnósticos que... Bom, tem uma aula introdutória só para a gente não cair em rotulação, nada disso. Mas, enfim, você consegue ter uma compreensão daquelas tendências. E aí, quando o cliente chega para você jamais você vai dizer algum diagnóstico mais para o lado obsessivo, ou para um lado histérico, ou para um lado mais manipulador, né, atuador, ou para um lado, enfim. Não é absolutamente isso. Mas a ideia é você acabar entendendo o que está por trás daquela dinâmica, quais são as carências que estão por trás. Porque se a pessoa vai para um lado narcísico, por exemplo, muito forte, não é à toa, entendeu? Ela não faz porque ela quer, por maldade, entendeu? É o que dá para ela ser, né? O que está dando no momento. E daí, no mapa, isso fica muito claro. Mas aí você já vai trabalhando com ela, pondo na mesa isso também. Você não está omitindo esse lado mais difícil, e esse diagnóstico todo da psicopatologia te dá essas ferramentas. Mas você entende como é um caminho totalmente diferente de um caminho julgador, acusatório, ou de você olhar para o mapa e falar, é isso. É pelo contrário, é para a pessoa poder sair daquilo, não para você colocar um rótulo nela, é para ela entender o que está por trás, o que levou aquilo. Então, tem dinâmicas que vão para o lado mais taurino, canceriano, ou para o lado geminiano, ou dinâmicas quando juntam uma coisa com outra, ou dinâmicas mais sagitarianas e tal, o que estaria preponderando no mapa, e aí você mata muito a charada em termos de ajudar até com mais rapidez o cliente que está com você podendo olhar esse todo da personalidade. Então, o mapa mostra esse todo. Eu acho que um dia a psicologia vai descobrir a riqueza da astrologia,
Porque o mapa mostra tudo e mostra também essa parte inconsciente, que a pessoa possa incorporar e trazer à luz. Está muito na moda luz e sombra, né? Poder trazer à luz toda essa sombra e tal, entendeu? Então não tem nada assim de estigmatizador e pessimista, pelo contrário, eu acho. É muito mais para um lado da pessoa sair daquilo. Sair daquilo, às vezes evolutivo, até entender, né? Evolutivo. Deve acontecer com você também, né? Como às vezes acontece comigo, que aí você começa a explicar, olha, você não é só o sol, não é só a lua, não é só o ascendente, é isso tudo. Tá? A pessoa fala, então agora eu entendi por que, que eu sou aquariana, mas eu quando leio aquelas coisas de aquário, eu não me encontro muito. Eu falo, tudo bem, o seu sol, sua essência é aquário, né? Mas você é isso tudo junto. Então, nesse tudo junto, a sua expressão não é tão aquariana, né? Que aí vem a tônica. Aliás, a tônica do mapa tem a ver com tipos psicológicos. Quando a gente traça, né, que fala a sua tônica é tal, sei lá, Sagitário, é uma, sei lá, uma virginiana que tem uma tônica em Sagitário, a assinatura do mapa, como a gente... É até interessante que você está falando, justamente foi uma pergunta, não exatamente essa tua, mas está ligada a uma pergunta que uma aluna fez no sábado, agora, faz 2 dias, e aí ela falou assim, não sei nem se ela está aí assistindo, ela, na última live ela estava. Bom, mas enfim, ela perguntou o seguinte, então a gente traça 12 tipos psicológicos, aí, olha só, uma coisa, outra coisa, porque uma das críticas que as pessoas fazem, algumas pessoas fazem para a astrologia, falar, mas isso aí não tem nada a ver, então, porque então só existem 12 tipos de personalidade, e é uma maneira de uma certa, de denegrir um pouco a astrologia, como se só existissem 12 tipos. Absolutamente não é isso, porque os 12 signos é só, como você falou, o Sol nos signos, né? A tônica, essa análise da tônica, ela é muito mais complexa e ela inclui o que eu chamo no curso dos tipos psicológicos, mas não só. Sabe por quê? Os tipos psicológicos, eu faço um paralelo com os tipos psicológicos do Jung. Porque o Jung traçou uma tipologia, o tipo sentimento, sensação, pensamento, intuição, né? Então, ele traçou esses tipos. Você sabe que até o Freud traçou tipologia, quase ninguém sabe disso. Foi numa das formações minhas aí de psicanálise, que é o tipo anaclítico, tipo neurótico, tipo, que é uma outra tipologia, mas que é muito interessante, foi mais ou menos 1914, 1915 que ele traçou, que é pela angústia que está por trás. Olha que interessante. Mas não foi um ponto forte na teoria dele, como foi a tipologia do Jung, que acabou sendo um ponto muito mais forte na teoria dele. A do Freud, então, assim, se a angústia da pessoa era pela angústia, então, se a angústia da pessoa é mais de querer ser amada, ele traçou um tipo. Se a angústia da pessoa é mais de ela ser narcísica, é um outro tipo. Se a angústia é mais, sabe... É um barato, mas só para falar. Então, nós também podemos traçar tipologias na astrologia, o que é uma coisa incrível, que não são os 12 signos, porque os 12 signos se restringem aos 12 sóis, né, nos signos. Então, essa tipologia, ela entra tanto a parte dos elementos que fazem uma correspondência com a tipologia do Jung, nós também usamos essa tipologia, mas na tônica entra muito mais coisas, é uma série de coisas. Daí que a gente vai falar, bom, esse mapa, ele está com uma tônica muito mais para um lado jupiteriano, sagitariano, ou às vezes até uma tônica dupla também. Às vezes tem mapas também que fica mais difícil, fica meio... ali que você não consegue deixar tão claramente, mas acho que a grande maioria a gente consegue, sim. Então, aí você já vê, mais ou menos, a partir dessa tônica, quais são as defesas, os mecanismos de defesa mais utilizados,
né? As reações, é uma série de coisas, tal, que é o curso inteiro, né? Então, é mais para ajudar com que a pessoa, porque você também não pode, numa leitura de uma sessão de mapa, quebrar a defesa e já passa, sabe, assim, que você desestrutura a pessoa completamente, né? Eu não faço isso de jeito nenhum. Aí eu comecei a sentir, antigamente, né, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muitas alunas que eram psicólogas e que usavam também a astrologia. E eu não, porque eu estava sempre correndo com o negócio de ISAR e montando esses cursos online e tal, e aí, agora 1 ano e meio que eu me desincumbi das tarefas do ISAR, eu voltei a associar com uma coisa que eu estou achando muito interessante, com a psicoterapia breve, sabe? Porque aí, com a psicoterapia breve, você tem a oportunidade de trabalhar em 12 sessões. E a psicoterapia breve é uma coisa que é uma ferramenta que existe na psicologia, que é muito interessante, muito usada, e não tem nada de raso. Pelo contrário, utiliza a compreensão kleiniana, da Melanie Klein, que você vai olhar lá as defesas esquizoparanoides, depressivas, um monte de coisa que usa esses nomes, esse jargão pesado, mas que são defesas e tal, e vai usar, quer dizer, você vai estipular o foco conforme o que você levanta como coisas super profundas da pessoa. E aí você procura, junto com a pessoa, enfocar e trabalhar nessas 12 sessões. Bom, estou eu lá na supervisão, no meio dos psicanalistas e tal, e aí fica aquela coisa, para determinar o foco na psicoterapia breve, e é uma reunião, e é 2, e até nos meus casos também. Chega uma hora, eu pego o mapa, e aquilo, assim, sabe, você estabelece o foco, assim, que é uma maravilha. Então, realmente, eu tenho uma profunda reverência, né, com a astrologia, porque ela mostra muita coisa, até esse foco da psicoterapia breve. Né? É um mapa mesmo, o mapa da mina, é o caminho. Eu também falo, olha, tudo que eu faço, alinhamento energético, constelação, enfim, eu olho ali no mapa e você já vê os caminhos, é o corta-caminho mesmo, né? Que eu acho muito legal para quem procura a gente, porque a gente já tem um foco, não que a gente vá direcionar, mas você já tem algo mais concreto para trabalhar, né? Isso eu acho assim, maravilhoso, a astrologia ajuda demais. Claro que tem outros que têm caminho do tarô, etc., enfim, mas eu acho que a astrologia, não sei se é porque é a nossa área, né? É a nossa turma, a gente olha e vê tudo. A gente como aqui fala, somos suspeitas. Somos suspeitas, E eu lembro assim, quando eu fiz o curso de astrologia psicológica, foi com a Elizabeth Friedrich, né, que era lá do GEC, foi onde eu fiz a minha formação. E ela colocava também no curso, ela falava do Reich, do Zonde, ela trazia o Loven também, além do, claro, o Jung, que era o Jung, né? E continua sendo Freud também. Então, eu lembro que ela dava assim, essa visão muito geral, né? E eu achei legal que você falou que você já coloca a Melanie Klein e tal, porque já tem esse pessoal que, digamos assim, é mais contemporâneo, mais conhecido de lá para cá, né? Eu acho isso assim, bem interessante. O Zonde é muito interessante, até da questão do inconsciente familiar, né? Você poder ver no mapa e fazer essa correlação com o mapa e enfim, né? A partir da casa 8, uma série de coisas lá, é bárbaro, né? Realmente. O Reich eu vejo meio como estando meio contido, assim, toda a compreensão, sabe, da psicanálise e tal, mas eu acho que é uma linha também super legal, né, bioenergética e essas coisas, nossa, eu acho bárbaro também, bárbaro, se trabalhar no corpo, né, que é uma via direta também,
É Que é bárbaro. mais o corporal, mais o corporal. É, Agora, é. voltando um pouquinho no que você falou, né, nesse trabalho que você faz com os 12 encontros, né? Aí você vem com um mapa e a cada encontro você pega um tema, pega um assunto, ou assim, é o que vem, o conteúdo que o cliente traz para você. Não, então, é o conteúdo que o cliente traz, é uma psicoterapia mesmo. Só que ela é um instrumento dentro da própria psicanálise, não é nem, eu acho que talvez na linha junguiana tenha gente que use, mas ela surgiu dentro da psicanálise, tem uma linha muito forte em São Paulo que o pessoal usa lá, eles davam na USP, né? Agora eles estão dando na Unip esse curso. Enfim, é uma coisa aí meio do passado, né? Mas assim, surgiu dentro da psicanálise como uma psicoterapia mesmo, com todo o setting analítico, com todas as técnicas da psicanálise, que é a associação livre, né? Só que antes eu faço assim, eu já fiz de maneiras diferentes, mas, por exemplo, eu já fiz de começar pela psicoterapia mesmo. Aí, como é psicoterapia breve, você tem que fazer uma anamnese mesmo, uma sessão pelo menos. Tem gente que faz até 3 essa anamnese. Eu acho que uma é suficiente. Você tendo o mapa, uma é suficiente para você pegar toda a história, né? Porque tudo isso é importante, desde da pessoa quando estava na barriga da mãe, né? Assim, todo esse histórico dela, tudo a gente chama de anamnese, né? E aí você procura estabelecer esse foco que é complexo, não é muito simples esse foco, porque você tem que meio que, digamos, matar a charada de toda onde está o nó principal, a angústia, digamos, mais profunda ali, psíquica e tal, para focar nisso. Depois a pessoa pode. Então, não é na coisa que se manifesta, é em outra. A pessoa está contando lá do marido, do casamento, do trabalho e tal, e não tem nada a ver com isso. Né? É uma camada muito mais profunda. E aí, depois, eu fiz o mapa, quando eu vi que como estava ajudando, né, assim, a delimitar como poderia contribuir, e já teve vezes que eu comecei pelo mapa mesmo, com um cliente que chega pro mapa. E aí, então, e eu também já falo na combinação que existe essa possibilidade. Outra coisa que eu combino também por e-mail antes é o quanto a pessoa quer de aprofundamento, porque ela pode querer também uma leitura que eu jamais, que não sou eu, entendeu? Eu jamais vou conseguir uma leitura muito rasa, assim, né, superficial, blá, blá, blá. Bom, aí eu não consigo, né? Seria uma violência comigo, mas vamos dizer, eu posso ficar numa questão do que ela está precisando ali no momento, sem entrar muito também, porque eu quero ter a conivência da pessoa, né? E geralmente os mapas que chegam para mim, a pessoa fala: não, eu faço terapia, eu estou começando uma terapia, ou eu quero saber tudo, eu quero encarar, porque não aguento mais tal coisa, quero ver toda a parte, não tenha dó, não, pode falar, mas jamais que eu vou, digamos, direto, cirurgicamente numa ferida, jamais. Não é assim que eu trabalho, porque eu sei, não adianta, a pessoa só se defende. A pessoa se defende e machuca, e é perigoso você mexer nas estruturas que estão lá há 30, 40, 50 anos e você querer mobilizar, assim, uma vez, sabe? Não dá. É muito perigoso. Cair desarranjada, ela pode, assim, se a gente for para um extremo, até entrar em um surto, né? Pode, porque assim, responsabilidade. Trazer tudo à tona é a coisa mais fácil, mas arrumar depois tudo de novo
E chega Aí o é que cliente para é. você assim, bem desarranjado. Você A tem que pessoa fala: vamos cavocar tudo aí. Ah, tá bom. ah, Não é assim, não, ok. não é mesmo. Na faculdade era um festival, né? De coisa, workshop, de sábado, de não sei o quê, e aquela catarse, né? E fica 2 horas lá, todo mundo se acabando de chorar, e baixa santo, e acontece tudo. Daí a gente vê as coisas que acontecem. Mas, enfim. Que não é fácil. Não é fácil, não é Então, fácil. Tem que ter muita delicadeza, né, Beth? Você sabe muita, disso e você muita. tem essa delicadeza, então você sabe Porque é disso, não? muito importante, que você citou várias vezes, eu acho que é sempre bom, né, a gente reforçar, adequar o pedido do cliente ao que você pode oferecer, né? Porque É, você não gera uma expectativa, não frustra a pessoa, né? E exato. também assim, olha, eu posso até aqui, né? Porque eu não sou seu salvador, não sou seu pai, não sou sua mãe, não vou te levar pela É, mão, né? Então eu estou aqui para te ajudar, né? Nessa função mesmo de que eu falo que a gente é ajudadora, né? Nossa função, nós somos com ajudadores. certeza. Olha, É, você me lembrou agora, na época da eleição aí, que estava bem aquela polaridade, Bolsonaro e o Haddad, sabe, quando estava todo mundo brigando, as famílias brigando, todo mundo brigando. Meu, um caso de um. A gente não conhece a pessoa, isso que é incrível do mapa, né? A pessoa chega para você, você trocou uns e-mails um pouco, você sabe se é homem ou se é mulher, mas muito pouco, né? A gente sabe. Mas enfim, eu sabia. Daí o cara falou assim: que ele estava trabalhando numa campanha e ele, uma hora estava aqui, e estava presencial naquela época, né? Agora a gente está atendendo online. Ele era até de Campinas, estava um pouco aqui, mas uma hora estava no Nordeste, outra hora estava não sei o quê. Então, assim, olha, eu estou te contactando hoje, amanhã eu estou aqui. Pode ser amanhã? Não dá, não dá amanhã. Ah, tá. Não, pode ser daqui a 3, 4 dias. Ah, não, porque eu vou estar no Maranhão, porque eu estou em campanha política. Ah, porque eu vou estar no Amazonas, porque eu vou estar em campanha política. E devia estar junto com algum político, até talvez de uma forma muito próxima, assim. Mas com uma ansiedade, Beth, não, mas é que eu preciso saber um monte de coisa, eu preciso saber o que vai acontecer, eu preciso saber. Daí chegou uma hora, e assim, tipo, de 3 em 3 dias ele mandava um e-mail, mas e agora? E daí vai dar. Aí eu falei, olha, então, daí foi bem assim, não é do jeito que eu trabalho, eu acho que eu não vou poder te ajudar, é exatamente o que você está falando. Eu não vou poder te ajudar, não é uma coisa imediatista, assim, é um autoconhecimento, você tem que estar disponível para o autoconhecimento, e eu estou achando que você está querendo só adivinhar o que vai acontecer nos próximos dias ou na eleição. Então, é bom, porque daí esclarece, né? Também. Não frustra, né? Não frustra. exatamente. Porque se você vai ficar querendo agradar para não perder o cliente, eu acho que não dá, né? Não funciona. Não sei. Não, O não que você acha? funciona. O que você Com acha? Você certeza também não. pensa assim? Com certeza não. Eu Ah, falo assim, o cliente que é seu, ele vem para você. Né? Também não foi aquilo, se você ficar fazendo exercício e atendo à noite, atendo fim de semana, o feriado, não. Olha, eu tenho meu esquema, meu horário, tudo, e a pessoa que quer você, ela vai entrar no seu esquema de trabalho. Né? Se não, é. é preferível não. Né? É. Que aí E tem às outras vezes explicações. exato, e às vezes a pessoa quer um panorama geral e não quer também aprofundar demais, entrar, você fala, bom, tá, mas também não caio tanto para o outro lado. Olha, você vem que eu É, vou falar tudo que vai acontecer na tua vida, entendeu? não, Não é assim caindo para também o não. externo, mas é claro que a gente É, pondera também até que ponto que você vai, né, mexer nas dinâmicas, enfim, conversar sobre coisas que talvez
A pessoa, quando eu pego, sabe, é gozado, Beth, eu ensinei outro dia isso no curso também. Eu pego pessoas, eu faço sempre aquele cálculo de casas materiais, sabe? Não só das materiais, de todos os setores. Quando eu vejo que dá muito em casas materiais, uma preponderância, eu desencano de coisa muito psicológica, assim, porque aonde vai manifestar para a pessoa é através das questões profissionais, de dia a dia de trabalho, é aí que pega para a pessoa. É ali que o bicho pega. Então, eu falo mais ou menos como eu trabalho, mas eu já sei que não vai tanto para ela. Exato, o que é importante para ela. Falou tudo, o que é importante para ela. Senão fica maçante para o cliente ouvir e a gente perde um tempo em assuntos que não são importantes. Igual eu falo, casa 6, sabe? Você tem pet, cria seu pet com tanto amor e carinho como filho e tudo, então falo de pet. Senão, não precisa, né? Então, isso. Vai no que é mais importante. Bom, nosso tempo já caminhar junto com o cliente. Então, vamos fazer o seguinte. Quem quiser te contactar, onde que é mais fácil, dá o teu contato aí. Olha, o Instagram, eu tinha um bloqueio com o Instagram. Eu comecei no ano passado. Estou muito desatualizada da modernidade. Eu sempre tive mais Facebook. Mas eu estou no Instagram, Márcia Ferreira, Astrologia CEAP. No Facebook, tem o site Astrologia CEAP. No Facebook está como Márcia Ferreira Astrologia Psicológica. No YouTube também, Márcia Ferreira Astrologia Psicológica. O e-mail é marciaf@astrologia CEAP, porque CEAP é a escola. Então é só fazer um jogo de palavras, ou é astrologia CEAP ou é astrologia psicológica. Pronto. Márcia Ferreira, para ficar mais CEAP. fácil. Você acha Pronto, ficou mais fácil, assim. Antes eu estava complicando muito antigamente, sabe? Assim já ficou mais fácil. Márcia, super obrigada. Delícia. Eu que agradeço, Beth. Um amor, você foi ótimo. Achei que conduziu super bem e fico muito grata pelo convite mesmo, tá? De coração. Eu acho bom, falar com quem entende do tema para desmistificar. E essa troca entre a gente é muito legal. Quando você deu aquele curso, eu te convidei para dar o curso no CEAP mais de uma vez já, e também o pessoal adorou, né? Então, acho que essa troca é muito saudável, muito legal. E, aliás, o primeiro artigo meu em inglês foi você que inglês, você tem, mas tem até hoje artigo no nosso site, artigo maravilhoso que eu nunca esqueci, né, que você faz um paralelo com as escadas, com a espiral, com o desenvolvimento espiral, né? Tá lá, viu, gente? Tá no astrologiacap.com o artigo da Beth. Só procurar lá. Então, vai ficar gravado no IGTV e aí depois, com o tempo, eu subo também para o meu canal do YouTube e mando para você o link aí também, se você quiser colocar no seu canal, enfim. Super obrigada. Obrigada. Um beijo para você. Beijo enorme. Beijo também. E para quem vai ver depois no seu tempo. Boa noite. Obrigadão, Beth. Beijo para você, querida. Tchau, tchau, então. Tchau.